Olá, bem-vindos novamente ao canal Tom das Redes. E hoje a ideia é a gente mergulhar um pouco no mundo de wireless, falando sobre como problemas nas redes wireless podem prejudicar empresas de todos os tamanhos. E vocês vão perceber e se surpreender o quanto isso pode não somente prejudicar a sua operação, mas também a produtividade da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Nos dias de hoje, em pleno 2024, a gente não tem nenhuma dúvida que redes wireless elas são importantíssimas, tanto para empresas até mesmo como na nossa vida pessoal. Hoje em dia, em qualquer local que você vá, em qualquer empresa que você vá trabalhar, normalmente o que vai acontecer? Você sempre vai se conectar através de uma rede wireless, ao invés do que era muito comumente usado, algumas décadas atrás, que eram as redes cabeadas, onde todo o notebook, o laptop, o teu desktop eram sempre conectados através de um cabo de rede, que obviamente funciona muito bem, mas a gente tem evoluído para que a gente tenha mais mobilidade, que a gente possa trabalhar de uma forma mais flexível. Mas, claro, você sabe o que é uma rede wireless, você sabe como se conectar com ela, você sabe o quão bom é e quão flexível é você conseguir trabalhar com essas redes. Porém, quando a gente tem problemas para usar com ela, quando a gente tem problemas com a conexão da rede wireless, o que a gente pode esperar disso? E quando a gente fala de rede wireless, a gente vê não somente uma tendência, mas hoje a realidade é que a gente tem uma dependência muito grande dentro de todas as empresas, como eu mencionei, com relação a redes wireless. Então tem empresas que simplesmente, se você não tiver a rede wireless funcionando e ela esteja com uma boa funcionalidade, você simplesmente vai impactar toda a sua produção, toda a sua operação, porque simplesmente você não tem cabos suficientes para entregar conectividade de uma forma alternativa. E é perceptível que nas últimas décadas essa tendência ela veio para ficar. Então, empresas de pequeno, médio e grande porte, todas elas estão adotando esse sistema de mobilidade para que todos os seus colaboradores possam trabalhar de forma ou remota ou quando eles forem para o escritório, eles consigam ter a flexibilidade de poder levar o seu próprio laptop, quem for um contratado que presta serviços, ou aqueles colaboradores que são oficiais, que são os colaboradores de contrato formal com as empresas. Só que, como a gente havia falado, isso pode acarretar muitos problemas, principalmente em empresas que não estruturam bem a sua infraestrutura, onde eles não planejam, eles não conseguem, ou eles simplesmente não sabem quais tipos de problemas e como isso pode impactar toda a sua infraestrutura. Mas vamos lá, você sabe quais são, ou sabe descrever quais são os principais problemas que todas, agora falando de empresas como um todo, elas têm no seu dia a dia com relação a problemas de wireless? Então você na sua empresa já ouviu falar ou ouviu alguém reclamar, ou você mesmo reclama que toda vez que eu vou usar o Teams ou o Zoom sempre fica travando a minha voz, ou sempre um dos nossos colegas aqui tá com problema de voz, fica picotando a voz, ou o vídeo fica craquelando. Você sabe por que isso pode estar acontecendo? É justamente isso que a gente quer discutir hoje, a gente precisa discutir todos os dias para que a gente evite com que esses erros aconteçam dentro das nossas empresas, tanto você como empresário ou você como colaborador, como analista de redes dentro da sua empresa. E vamos lá, quais são esses problemas que são tão comuns dentro de empresas, principalmente nas que não são estruturadas? O primeiro deles é interferência, tá? Então a gente tem um espectro dentro das redes wireless. Hoje em dia a gente tem diversos espectros, mas como vocês imaginam, como vocês entendem, todas as redes wireless elas funcionam através de radiofrequências, Antigamente, há algumas décadas atrás, a gente só tinha funcionando redes wireless através de 2.4 GHz, o que na época era sensacional. A gente pensar isso, por exemplo, em 2005, 2006, eu mesmo não fui usar uma rede wireless até
2010, né? O que eu realmente fui bem atrasado nesse quesito. Mas a maioria das pessoas, quando começou a usar uma rede wireless, elas tinham aquilo como algo revolucionário. E o 2.4 GHz, hoje em dia, a gente já entende que ele é extremamente defasado. Por quê? Porque se ele não for bem construído dentro da sua empresa, ele pode causar interferências com os outros rádios. Ou seja, a gente tem a nossa estrutura, a gente instala os nossos access points, que normalmente dentro de um ambiente empresarial são os equipamentos que entregam conectividade wireless, né, para você ter essa mobilidade, ele poder pegar o teu smartphone, sair andando por aí, ou até mesmo pegar teu laptop, sair dessa mesa aí para outra, ir para o refeitório e assim por diante. Mas a gente entende que essas interferências normalmente elas são não somente causadas pelo rádio, mas pelas frequências que equipamentos dentro da sua rede podem estar conectados. Por exemplo, você sabia que um micro-ondas ele trabalha também na frequência de 2.4, aproximadamente 2.4 GHz? E você sabia que esse micro-ondas, claro, dependendo da maneira como a sua estrutura é instalada, ela pode causar interferência dentro da sua rede? E não somente micro-ondas, outros equipamentos que precisam, né, que precisam ser conectados através de uma rede, mas que eles são conectados, eles precisam ser ligados numa tomada. Esses equipamentos também podem causar uma interferência direta nos seus equipamentos. Ou seja, o 2.4 GHz, obviamente, ele não é mais tão usado por causa justamente dessas dependências e de quão difícil é de você fazer com que ele não tenha interferência nenhuma na sua rede. Então, a gente entende, e aí fazendo até mesmo historicamente falando, 2.4, um dos motivos que ele foi, né, uma das melhores práticas é a gente conseguir dividir canais, é justamente por causa desses tipos de interferência. E aí a gente chega para, né, mais a nossa realidade, talvez, do que todo mundo usa em escritórios e home office, é usar a banda de 5 GHz, que por ser uma banda mais larga, ela é uma banda que tem menos interferência, porque você tem muito mais canais. Dentro do 2.4 a gente tem canais limitadíssimos, né? Tem pouquíssimos canais que a gente pode usar. Na realidade, sem causar com interferência, a gente só pode usar 3 canais. Já com 5 GHz a gente pode usar diversos canais simultaneamente. E óbvio, a gente pula agora para uma nova geração com 6 GHz, né? Que aí sim também tem menos interferência, né? Ainda porque a gente está falando de uma banda ainda mais larga, né? E óbvio, a gente entende o que também, só que sempre tem os prós e os contras. Quando a gente fala dos 5 GHz ou 5 e 6 GHz versus 2.4, a gente também tem que lembrar de uma coisa. Existe algo em física que é sempre assim, né? Que é basicamente inversamente proporcional. Quanto maior a largura da minha banda, menor é a distância que eu consigo percorrer, né? Ou seja, significa que o 2.4 GHz, normalmente, a gente precisa, ou ele necessita ter uma antena que não tem uma capacidade tão grande de propagação desse sinal. Por quê? Porque é um canal mais estreito e automaticamente isso, falando, eu não sou professor de física, né? Mas é basicamente assim que funcionaria, né? Quanto menor essa largura desse canal, maior é a distância que ela consegue percorrer. Mas também, né, falando na prática, também significa que menor banda ele consegue entregar para os nossos usuários. Óbvio, é a mesma coisa com os 5 GHz, né? Inversamente proporcional. A gente tem bandas mais largas com uma maior largura de banda, ou seja, significa maior velocidade, mas eu tenho uma menor distância. Você pode fazer isso um teste na tua casa e ver que normalmente o canal que você vai perder primeiro a conectividade é os 5 GHz, e o 2 GHz, o 2.4 ainda assim você vai ter, né, mesmo que fraco, você ainda vai ter a conectividade dentro da sua rede. Eu até falo para você testar, claro que isso vai depender do equipamento que você está usando. Às vezes o ganho da antena em 5 GHz ele é maior para compensar essa distância menor que ele pode, né, se alastrar. Segundo, a gente tem, como eu falei, largura de banda, problemas de segurança. Olha, problemas de segurança. Isso é uma coisa que eu também não sou especialista em segurança, mas é algo que eu já vi muito acontecer
dentro de redes wireless, né? Então a gente acaba pensando porque não é uma rede cabeada, a gente é mais fácil, mas é aí que a gente se engana, porque uma rede wireless ela é muito mais complexa, ela é muito mais complicada de você fazer segurança. E óbvio, a gente tem os mesmos mecanismos que a gente teria dentro de uma rede cabeada, como por exemplo fazer o port security, que não seria necessariamente um port security, mas que é usando o protocolo, né, .1x, né, ou 802.1x para fazer a segurança. E óbvio, a gente vê que quando a gente vai passando pelas gerações de rede wireless, a gente passa do Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e agora a gente está chegando no Wi-Fi 7 já. Todos eles foi feito uma escadinha, né? Então usando o WPA2, agora com o Wi-Fi 6, né, que é o nosso 5G, a gente já tem aquela basicamente obrigatoriedade que faz parte de como toda a solução do Wi-Fi 6 foi construída, que a gente precisa obrigatoriamente usar com o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, o WPA3, né? Que é basicamente uma maneira de fazer a segurança, né? Tanto de como você vai se autenticar na sua rede, mas também da segurança dos usuários que forem usar essa rede wireless. Então, todos esses aspectos de interferência, limitação de largura de banda, problemas e obviamente a gente fala de falhas de hardware, software que sempre estão ali, que sempre são problemas recorrentes dentro dessas empresas. E óbvio, aí a ideia é a gente também se perguntar, mas tá, se a gente tem tantos problemas, e aí principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas que não têm tantos recursos para comprar soluções mais caras, para fazer monitoramento da banda, de interferência, para fazer um mapa de calor, quais são as melhores maneiras da gente evitar que a gente tenha esses tipos de problema? E óbvio, eu vou dar um spoiler, e é o que a maioria das empresas que são de pequenas, que a gente costumeiramente chama de PMEs, fazem. A solução não é ligar para tua operadora e aumentar a banda, né? Aumentar de 300 para 600 MB. Isso nunca vai resolver o teu problema, porque o teu problema não é banda. O teu problema não é banda, eu te garanto. O teu problema é interferência, o teu problema é, por exemplo, uma falha na estrutura, você não fez uma site survey, ou seja, você não está cobrindo o teu espaço, o teu escritório para os seus colaboradores de uma maneira correta, você está deixando a tua rede com várias falhas de segurança, você não está seguindo as melhores práticas, ou seja, o problema não é a banda da sua internet, do seu link de internet que chega da tua operadora, e sim outros tantos problemas que você pode ter dentro da sua rede. E por que é tão importante empresas de todos os portes, mas principalmente pequenas e médias empresas, focar em fazer uma reestruturação ou até mesmo repensar a maneira como eles estão se conectando, né, através das suas redes wireless? Porque pense numa empresa, e aí a gente não precisa dar um exemplo, mas pode ser uma empresa da área de varejo, né, que ela depende dessa conexão com a internet, ela depende que os seus funcionários também consigam acessar os sistemas, por exemplo, para dar um desconto, para conectar com clientes, para conseguir ligar para alguém, para fazer uma videochamada. O que acontece se você não tem essa rede com uma conexão de qualidade, que ela é confiável? Significa que você e sua empresa estão perdendo vendas, né? E óbvio, o canal não é sobre negócios, o canal não é sobre vendas, mas isso sempre, toda vez que a gente fala de falha dentro de redes de infraestrutura, para você que é empresário ou para você que trabalha numa rede de varejo que depende dessa conexão, para você que trabalha em qualquer empresa que tem uma dependência, e eu imagino que hoje em dia a maioria das empresas tem uma dependência dessa conexão com a internet para prestar o seu serviço, significa que você, como empresário, você como vendedor, está perdendo as suas vendas, você está perdendo o cliente, porque ele vai pensar, olha, se aqui eu não consigo acessar porque o sistema deles não funciona, eu vou para outra empresa, e eles com certeza não vão ter esses problemas. Provavelmente eles vão ter esse problema, mas, né, ele sempre vai tentar achar uma próxima empresa que tenha uma qualidade de serviço melhor. E isso sempre vai impactar, primeiro, o seu cliente,
ou, né, as pessoas que você atende, e segundo, a sua produtividade, a maneira como você consegue se comunicar com seus clientes, com os seus colaboradores, com os seus colegas de trabalho dentro do dia a dia, né? Então aqui a gente está ilustrando que esses problemas eles não somente têm um impacto técnico dentro da sua rede, né? Como, por exemplo, perda de informações de segurança, porque o cara pode facilmente, se você não estruturar bem a tua rede, pegar e coletar dados e, obviamente, tem um impacto comercial e de dinheiro, né? A gente fala, isso sempre vai pesar no bolso de alguém no final das contas. E isso também, com certeza, não é diferente para grandes corporações. E aí, para eles, o problema é um pouco diferente, porque o problema deles não é recurso, não é dinheiro, não é não ter capital para fazer um investimento em boas infraestruturas ou equipamentos de qualidade, serviços de qualidade. E sim que a rede deles está escalando muito, ou é uma rede já muito grande e fica difícil de você fazer todos os ajustes necessários. Mas é por isso que é muito importante a gente sempre planejar muito bem a nossa infraestrutura, indiferente se você é colaborador ou empresário de uma pequena, média ou grande empresa. E beleza, vamos lá, para dicas de como você empresário, você colaborador, você analista de rede, júnior, enfim, de qualquer área dentro da tecnologia pode resolver esses problemas. Olha, o primeiro e que eu aprendi, infelizmente, né? Se você não viu o meu vídeo no canal, eu conto uma das histórias no meu primeiro vídeo que eu falo como eu derrubei uma rede inteira de um supermercado. Se você não quer fazer ou cometer os mesmos erros que eu e muitos que estão assistindo o vídeo e muitas pessoas da área já cometeram, uma das primeiras coisas que eu faria para ter certeza que quando você for implementar uma rede wireless é que você faça uma site survey. O que é uma site survey? Uma site survey ela pode ser feita de duas maneiras, tanto ativamente como de uma maneira preditiva. Preferencialmente, a gente quer fazer os dois. A gente quer, né, fazer a preditiva, que é a gente pode usar por exemplo, um software chamado Ramina, ou tem uns mais sofisticados, mas também que são mais caros, como o Ekahau, que eles basicamente vão pegar uma planta e você vai simular dentro daquela planta as paredes, que cada parede vai ter um X de atenuação, vai ter que toda essa atenuação ela vai ser calculada através de decibéis, e através desse cálculo você vai colocar os equipamentos que vão prover para os seus clientes uma rede wireless, e dentro dali ele vai fazer um mapa de calor para que você consiga prever quantos equipamentos e quantos como que vai ser o impacto de toda a estrutura física que você tem, como as paredes, um elevador, paredes mais grossas, metal que tem ali, que tenha máquinas industriais, por exemplo. Tudo isso vai ser levado em conta desde que você, obviamente, use essas ferramentas da maneira certa. Então, não é somente lá colocar as paredes e colocar os access points, né, os pontos de acesso de qualquer maneira, e fazer o mapa ficar todo verdinho. Não é assim que funciona. Então você tem que também estudar, aprender como funciona, mas isso é uma das primeiras coisas imprescindíveis para que você consiga fazer o primeiro passo da maneira correta. E obviamente, a segunda maneira de fazer isso, que é a site survey ativa, né? Que é você ir lá no local, você visitar, você ver qual que é a altura do teto, você vê aonde está atualmente instalado, se não tiver nada, se for uma instalação nova, você vê qual que vai ser o melhor local, você vê as paredes, é de tijolo, é de drywall, tem elevador, esse elevador ele como que ele é, qual o tamanho dele, aonde que ele está posicionado dentro da estrutura física do prédio, é um andar ou 2 andares, tudo que você puder ver que pode impactar, que pode causar interferência, que pode causar limitação, que pode causar problemas, tanto para hardware como software ali. No caso, nesse caso mais fisicamente, você tem que levar em consideração. Então, isso é um dos primeiros pontos que eu acredito que a maioria das empresas não levam em conta. Eles simplesmente vão lá, eu vou instalar um aqui tá ótimo. Não é assim que funciona. Então sim, você vai ter problema se a maneira como você está conduzindo o seu negócio é somente pensando, eu coloco um aqui tá ótimo. Não vai tá bom. E tenha certeza que
aí você vai começar a ouvir reclamações. Qual que é o segundo ponto que a gente pode levar em consideração? Olha, primeiro, é óbvio, como eu falei, o site survey, mas o segundo ponto que a gente pode levar em consideração, é claro, é fazer com que a gente use tecnologias que estão de acordo com as aplicações que a gente está usando. Então, de nada adianta eu fazer uma site survey maravilhosa, eu coloco os equipamentos lá e de repente eu estou usando uma solução ou um equipamento que ele tem padrões e tecnologias de 15 anos ou 10 anos atrás. Isso vai impactar diretamente na performance da sua rede. E é justamente por isso que a gente vai subindo nessa escada tecnológica, né? Óbvio, isso significa um investimento, mas é sempre aquela coisa, você prefere o barato que sai caro ou aquele investimento que vai te trazer benefícios ao médio e longo prazo? Então, é sempre pensar nisso, quais são as tecnologias que a gente tem hoje em dia, porque se você pensar em vídeo, voz, essas soluções também foram melhorando. Então, hoje em dia, um vídeo, uma chamada de vídeo, chamada de voz, se você não tiver uma banda suficiente chegando nesses equipamentos finais, você vai ter a voz craquelando. Não só isso em cima de interferência, isso em cima de muitos clientes numa banda só, num canal só e assim por diante. Então, uma das outras coisas que eu sempre recomendo para clientes que eu trabalho vamos trabalhar com soluções, não precisa ser o equipamento mais caro que tem, mas a gente tem que trabalhar com soluções que estão no mercado e que são comprovadamente soluções que vão solucionar os seus problemas e equipamentos que têm tecnologias de ponta e, obviamente, frisando aqui, não necessariamente significa pagar o olho da cara para um equipamento, né, extremamente caro com dezenas de antenas naquele equipamento. E última dica, eu diria, sempre siga as melhores práticas. O que isso significa? Se você estiver usando o Cisco, o que você sempre tem? Você vai ter toda a documentação falando quais são as melhores práticas. Se eu usar assim, dá para usar assim? Se eu usar dessa maneira, dá para usar assim? Se eu tiver 2 sites, como que eu faço para conectar esses 2 sites por uma rede wireless? Entende? Se você estiver usando Fortinet também tem as mesmas diretrizes de melhores para... eu estou usando o Ubiquiti. O Ubiquiti também tem documentações que falam do que você pode ou não fazer. Então, muitas vezes, o que eu já enfrentei em projetos que eu trabalhei foi justamente isso. Os caras fizeram um grande investimento. Eu falei os caras, mas eu digo os empresários ou os diretores ali dentro daquela estrutura de negócio, fizeram um investimento em equipamentos caros, não equipamentos baratos, ou seja, Cisco e Fortinet não são equipamentos baratos, mas reclamavam que a solução era horrível, que era ruim, e quando a gente ia analisar a instalação, a gente ia analisar as configurações que estavam sendo feitas lá, era só aquela instalação onde eu coloco o equipamento no teto e eu espero que ele vai funcionar perfeitamente sem precisar nenhuma interferência, nenhuma mudança, nenhuma melhor prática. Se você já mexeu com ele, você sabe a quantidade de informação e quantidade de políticas de QoS que dá para criar para a gente melhorar o tráfego, para que a gente consiga, por exemplo, fazer com políticas de QoS de fila, priorizar voz e vídeo, né? Então você vai lá numa controladora ou se os teus equipamentos dentro de uma empresa menor, eles funcionam de modo autônomo, você ir lá e criar essas políticas para priorizar os tráfegos. Ou seja, a última sacada de tudo isso, além de você fazer a site survey, além de você fazer a instalação correta, além de você considerar equipamentos que entregam a banda suficiente, que entregam a tecnologia suficiente para você conseguir escalar o teu negócio e ter uma conectividade de qualidade, é também você pensar em como eu posso criar dentro dos meus equipamentos as configurações necessárias pensando no meu negócio, pensando em como isso vai melhorar a minha performance, para que no final das contas a gente volte naquele mesmo assunto de como eles impactam a minha operação e a minha produtividade e eu evite através dessas melhores práticas e, afinal de contas, é por isso que elas são chamadas melhores práticas, que elas são justamente para evitar que esses erros comuns aconteçam dentro da sua rede também.
E para você que está gostando desse vídeo até então, eu tenho uma dica imperdível para você. Meu amigo Wellington Assis, ele criou um canal chamado Mobility Zone Brasil. E se você quer aprender mais especificamente sobre wireless e mobilidade, o canal dele é imperdível para você, porque lá ele vai explicar com muito mais detalhe sobre controladoras, sobre access points, sobre Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 e assim por diante. Então, a minha dica para você também, depois que você assistir esse vídeo, vai lá no canal dele, se inscreve e vê os vídeos dele, que realmente é imperdível e você vai aprender muito mais sobre tecnologias e mobilidade em si. Agora, para finalizar esse vídeo, eu gostaria que vocês interagissem comigo, me falassem, você é empresário, você é analista de redes, júnior, pleno, sênior, quais são os principais problemas que a sua empresa, onde você trabalha e a empresa que você é gestor, tem com redes wireless. E me digam aqui como vocês fizeram para resolver e se vocês conseguiram resolver esses problemas. E claro, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente vai se ver com certeza nos nossos próximos vídeos. Fui!